Começando aqui, saindo da região da Catedral da Sé, que estava ali atrás, andando poucos minutos, a gente já começa a perceber um outro ritmo de São Paulo. E agora eu quero chegar num bairro aqui que nos últimos anos ficou muito famoso. Hoje a Liberdade é um dos bairros, um dos lugares mais turísticos de São Paulo. Mas pouca gente imagina que esse bairro, antes das lanternas japonesas e dos restaurantes lotados e hypados, já foi conhecido como o Largo da Forca. E interessante porque nos fins de semana andar por aqui é muito difícil, é bem cheio, a região é muito movimentada, muita gente vem para cá, tanto de São Paulo quanto de outros países até, os gringos invadem a região. E ela fica tomada de turistas, moradores, pessoas vindo conhecer os restaurantes, as lojas, a cultura asiática. E olha só, eu acho isso muito interessante, porque a gente saiu ali atrás da Sé e já está aqui na Liberdade. É um trajeto aí de mais ou menos, né, não dá nem 10 minutos, vai. E hoje vocês vão encontrar aqui um cenário completamente diferente. Vai ser um cenário bem mais tranquilo para andar, para observar. Só que aí existe uma outra camada aqui da Liberdade que talvez muita gente não perceba ou não conheça. Porque antes da influência japonesa transformar aqui essa região, a história da Liberdade começou de um jeito muito diferente. O que existe hoje aqui na superfície acaba escondendo muita coisa. Toda essa região era ocupada por uma população negra. Séculos atrás, isso aqui ficava relativamente afastado do centro principal da cidade e acabou sendo ocupada por negros libertos e também por pessoas escravizadas. E o nome Liberdade não veio por acaso. Essa região aqui ficou marcada por episódios bem pesados da nossa história. Execuções públicas. Acho que são coisas que muita gente nem imagina quando passa por aqui hoje. E aqui uma coisa bem curiosa, porque onde hoje é a Praça da Liberdade, já foi o antigo Largo da Forca. E assim, eu acho até meio bizarro pensar nisso, porque você vê gente passando, tirando foto, indo em restaurante, mas antigamente isso aqui era literalmente uma praça de execuções. As pessoas eram condenadas, trazidas para cá, para serem enforcadas em público. E aí a gente começa a olhar esse lugar de um outro jeito. E enquanto eu vou mostrando aqui para vocês que hoje, segunda-feira, é muito mais tranquilo andar por aqui. Inclusive tem um cara tocando ali um sax, um climinha bem gostoso aqui. Vou mostrar para vocês que vir numa segunda-feira é muito mais tranquilo. Quem conhece aqui a Liberdade sabe que essa região, nessa área aqui que eu tô andando agora, é lotada de gente. Tem as barraquinhas ali da feirinha de artesanato. E as lojas, os restaurantes, os cafés são completamente cheios sábado, domingo ou feriado. E segunda-feira dá para andar bem mais tranquilo, com muito mais paz, dá para observar melhor esses detalhes. E a gente começa a entender melhor essa questão das igrejas, porque aqui tem duas igrejas na região. A Igreja Santa Cruz das Almas dos Enforcados, e ela foi construída justamente por causa dessas execuções que eu estava falando, para rezar pelas almas das pessoas que eram mortas. E existe aqui também mais para baixo, aqui descendo nessa ruazinha aqui, que é uma das principais, ali para a direita tem um bequinho, uma ruinha bem pequenininha, com uns restaurantes bem gostosos, alguns deles. Tem uma igrejinha ali que ela acaba passando bem despercebido, de um olhar menos atento. Até porque ela está em obras, ela está em reforma, está sendo restaurada agora, então você acaba nem enxergando ela assim no dia a dia. Que é a igreja a capela, na verdade, Capela de Nossa Senhora dos Aflitos. E o mais interessante é que aqui antigamente era um cemitério. E aqui não era qualquer cemitério. E olha o contraste com as imagens do beco, né, das lojas coloridas e tal. Esse cemitério era onde eram enterradas as pessoas que não tinham espaços em outros lugares. A gente está falando de indígenas, pessoas escravizadas que não pertenciam a uma irmandade da época, e até os condenados à morte. Ou seja, justamente as pessoas que a sociedade ignorava. E o mais curioso é que essa capela que ficou lá é praticamente o único pedaço que sobrou desse cemitério, que é, no caso, essa capela aqui, que está com essa reforma. E tem até um muralzinho aqui na frente
que eles contam um pouco da história aqui da capela, do cemitério, do apagamento da história e da mudança aqui da região da Liberdade para essa fase atual que a gente tem agora. Então São Paulo é uma cidade que foi mudando ali, né? As coisas foram mudando, novos povos foram ocupando espaços, e depois que o cemitério foi fechado e o bairro foi loteado, as terras foram vendidas, então veio um outro ritmo de cidade para cá, uma nova ocupação de espaço, e a gente vê isso até hoje nos bairros que estão mudando aí, né? Os bairros que se verticalizam, a gente tem vídeos aqui da Vila Mariana, por exemplo, ou Campos Elíseos, que também está mudando, e essas são mudanças atuais, e aqui a Liberdade aconteceu essa mudança há muitos anos atrás da ocupação aqui dessa área. Mas essa capelinha aqui dos aflitos, ela está tentando resgatar um pouco dessa história para manter vivo tudo isso que existiu aqui um dia e para resgatar essa memória desses povos que ocupavam. E assim, é muita história para ser apagada, né? Então acho super interessante essa reforma e acho que super válida. E olha o contraste, vocês sabem que quem acompanha o canal sabe que eu gosto muito desses contrastes, e estar aqui olhando uma parte da rua assim, toda pintada, alegre, vibrante, cheia de personagens, e do outro lado aqui para trás a capela, com todo esse peso histórico, esse clima mais denso e carregado, só que com muita história interessante também, né? É algo que me chama muita atenção. Então se você estiver na Liberdade, dá um tempinho aqui para esse bequinho, é bem bacana, a igreja está sendo reformada e está ficando bem bonitinha, então um detalhe bem, bem legal e diferente aqui da Liberdade. Agora bora dar uma andada aqui pelo bairro, para a gente entender como funciona aqui a dinâmica, e tá tendo uma obrinha aqui, essa rua aqui também fica bem cheia, fica uma feirinha aqui na rua de várias barraquinhas também, só que essas obras aí estão dando uma leve atrapalhada aqui na experiência. Bem, aí a gente parte para olhar esse lugar hoje. Essas lanterninhas japonesas, os restaurantes asiáticos, mercados, tudo com essa identidade oriental bem forte. Mas por trás disso, tem essa outra camada que acho que quase ninguém percebe, ninguém vê, mas que ainda está viva, né? A presença japonesa aqui, ela começou a crescer no século XX, principalmente com a chegada dos imigrantes ao Brasil, e aos poucos o bairro ele foi se transformando. Casas viraram comércio, surgiram restaurantes, mercados, e a Liberdade virou esse símbolo da cultura japonesa que a gente conhece hoje. Aqui tem uns 2 viadutos aqui, esse aqui é mais tranquilo, mas aquele ali de cima também, ele fica super lotado nos fins de semana. Para passar nele também cara, é completamente outra experiência. E queria já deixar um abraço pro Mário, que foi um amigo que comentou sobre a Liberdade nos dias comuns aqui e falou que valia muito a pena vir dar essa andada por aqui, sem ser num sábado ou numa data, num feriado, algo assim. E cara, que legal, dá pra ver muito assim a dinâmica do bairro, dá pra entender bastante assim toda essa profundidade, tanto atual quanto do passado aqui do bairro. Porque a Liberdade virou esse símbolo da cultura japonesa, né? Só que a história ela não começou a partir daí, né? Ela já vinha acontecendo aqui. E talvez andando aqui numa segunda-feira, acho que isso fica muito claro, porque sem aquela multidão toda, aquele barulho, aquela confusão, você desacelera e acho que dá para reparar mais nos detalhes, mais nas ruas pequenininhas, na fachada dos prédios. Alguns bem cuidados, outros nem tanto aqui. Tem alguns prédios que são um pouquinho mais assim largados, digamos assim, né? Mas porque quando tá tudo meio cheio, a gente só acompanha o fluxo, né? E eu que já estive aqui algumas vezes durante os fins de semana, gosto muito da experiência de andar na Liberdade, mesmo com ela um pouco mais cheia, porque acho que vale muito a pena aqui a culinária, tem os produtos aqui que a galera gosta bastante de consumir também, então vale muito a pena fazer esse caminho, e eu acho que eu recomendo bastante essa caminhada vindo da Sé até aqui, ou do Anhangabaú, né? Esse vídeo aqui parte de um outro vídeo, que eu saí lá do Anhangabaú, fui até a Sé, e da Sé eu vim até aqui a Liberdade. Fica muito próximo, então acho que num fim de semana, se você quiser fazer essa caminhada, eu acho que vale super a pena, você consegue pegar vários detalhes e as diferenças aqui que existem nessa região da cidade, mas tão próximas uma da outra.
Nossa, aqui tá tudo em obra em São Paulo. Essa parte do centro de São Paulo, parece que onde você vai tem obra. E tá sendo feito assim tudo ao mesmo tempo. E fica meio que um caos. E apesar de não ter essas ruas aqui que estão passando os carros, elas estão bem travadas. E geralmente nos fins de semana não passam os carros aqui, porque isso aqui é tomado de gente, né? E esse viaduto aqui é bem característico. A gente passou no viaduto de baixo lá atrás e eu mostrei ele de longe, né? E foi esse viaduto aqui que eu falei que ele é completamente cheio durante o fim de semana de pessoas. E agora ele está cheio de carros. E até que tem uma galera fazendo um turismo, tirando fotos, dando uma acompanhada. Olha lá o viaduto que a gente passou. Eu dei a volta ali por baixo. E só que assim, é uma cidade completamente diferente. É uma pegada completamente diferente. Mesmo com essas obras todas que estão atrapalhando bastante aí a movimentação das pessoas. E eu vou terminando esse vídeo por aqui. Já queria pedir, se você gostou desse conteúdo, se você puder deixar o seu like, vai ajudar demais, fortalece muito o nosso trabalho aqui no nosso canal. E se você ainda não conhece, está chegando no canal por esse vídeo, aproveita para se inscrever e ativar as notificações. A gente posta vídeos aí todas as semanas sobre São Paulo, Grande São Paulo. Esse aqui foi uma sequencinha de vídeos aí sobre o centro de São Paulo. Se você gostou dessa proposta um pouco mais rápida aí com essas pílulas de história, deixe aí nos comentários também. A gente vai gostar de ver o que vocês têm para falar. E, bem, se você quiser deixar lugares aí, sugestões de lugares pra gente gravar, eu também vou ficar bem feliz. Se você puder deixar aí nos comentários, a gente vai tentando gravar na medida do possível esses vídeos aí para vocês. Beleza? Muito obrigado por assistir até aqui. Agradeço demais por você ter chegado aqui comigo e a gente se vê nos próximos vídeos.